Glória a Deus. A paz de Cristo para todos. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Sérgio, pastora Leia, louvar a Deus pelos 40 anos de um abençoado ministério de adoração da pastora Leia e por tudo quanto o Senhor tem feito nesta casa, nesta igreja. Sempre é bom vivermos em união, em comunhão, em unidade. Somos a igreja. Na verdade, nós somos só uma igreja. Temos um só pastor, que é o sumo pastor, que é Jesus de Nazaré. Vamos morar no mesmo céu. Fomos comprados pelo mesmo preço, mesmo sangue. E isso é motivo para nós adorarmos ao Senhor sempre. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós estamos no término de uma conferência de família. E eu me alegro porque você é uma família, você representa uma casa. A tua família é bendita, a tua família é abençoada. Deus quer fazer mais na tua casa, mais na tua família. E eu quero convidar você para ir comigo para um texto muito rico para os assuntos da família. Segundo Reis, capítulo 4, estaremos lendo apenas o verso 25 e o verso 26. A minha versão é Almeida Revista e Corrigida. E você tem aí uma versão talvez diferente da minha, mas a mensagem é a mesma. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Assim nos fala a palavra. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte de Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse, vai bem. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós te louvamos porque tu és o Deus da família, o Deus das famílias, o Deus que instituiu esse projeto tão lindo e tão maravilhoso. Um projeto que foi estabelecido por ti para o bem do homem, para o bem da mulher, para o bem dos filhos, dos seus descendentes. Sabemos que os dias que nós estamos vivendo são dias trabalhosos, difíceis, e que o inimigo tem se levantado contra os lares e contra as famílias. Mas nós temos um Deus que cuida das famílias. Nós conhecemos este Deus maravilhoso que em todo o tempo não nos deixa só diante das situações adversas. Seja o teu nome engrandecido uma vez mais. E nós oramos assim, desde já abençoando as famílias que aqui estão, no nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Antes de você voltar ao seu lugar, diga, vai bem. Fala com alguém, vai bem. Vai bem. Volte ao seu lugar, glorificando o nome do Senhor, nosso Deus. Estamos diante de um capítulo muito precioso das Escrituras Sagradas. Este capítulo, de uma forma muito especial, é o capítulo em que Eliseu, o profeta, é usado para fazer milagres em dois lares distintos. No início do capítulo, Eliseu é usado para promover um milagre na casa de uma viúva, que era esposa de um profeta. Logo em seguida, nós vamos encontrar uma mulher rica, a sunamita, que também ela obteve da parte de Deus, através do profeta Eliseu, um outro milagre. Uma viúva pobre, uma mulher rica, mostrando que o nosso Deus, Ele quer abençoar as famílias, independentemente do seu status social. As perguntas são bem claras, são bem diretas. Ele pergunta primeiramente, vai bem contigo? Porque no contexto da família, nós temos que estar bem. Se eu quero cuidar da minha casa, se eu quero cuidar do meu cônjuge, se eu quero cuidar dos meus filhos, se eu quero cuidar da minha parentela, se eu quero cuidar da minha mãe, se eu quero cuidar do meu pai, primeiramente eu tenho que estar bem. Bem comigo, bem com Deus, bem com o próximo. A pergunta foi direta, vai bem contigo? Em segundo lugar, a pergunta feita pelo profeta através do seu moço foi, vai bem com o seu marido? Vai bem com o seu cônjuge? Vai bem com este que está ao seu lado? Este que convive com você no seu cotidiano? Em terceiro lugar, vai bem com o teu filho? Uma preocupação grande que nós temos hoje com a descendência, com a nova geração, com tudo que está acontecendo neste mundo. Nós estamos preocupados com os nossos descendentes. Três perguntas feitas de uma só vez.
E para essas 3 perguntas, ela respondeu: vai bem comigo, vai bem com meu cônjuge e vai bem também com meu filho. Quando na realidade, ela estava vivendo um momento muito crítico. Ela acabara de perder o seu menino, o seu filho, o filho da promessa. Muitas vezes, pessoas perguntam para nós: está tudo bem com você? Ou numa fala mais vulgar: está bem contigo? E nós respondemos no automático: está bem. E às vezes não está bem. Às vezes nós não estamos bem. E quando pergunta acerca do nosso cônjuge ou do nosso parente, às vezes também nós não estamos bem ou estamos bem. E nós falamos de forma automática: está bem. Eu encontro aqui essas perguntas feitas de uma forma muito direta para uma senhora, para uma mulher valente, uma mulher corajosa, uma mulher que estava construindo a sua família na rocha que é Jesus Cristo, uma mulher que estava batalhando pela sua felicidade, pelo seu lar. E esta mulher, ela pode muito bem falar de forma afirmativa, mas se esta pergunta fosse feita para você, está sendo feita para você agora: vai bem contigo? Você está bem? O teu cônjuge está bem? O teu filho está bem? Os teus relacionamentos no lar estão bem? Você está conseguindo desfrutar de momentos de felicidade na sua família? Principalmente numa hora de dor, numa hora de adversidade, numa hora de circunstâncias contrárias, que todos nós passamos e vamos passar. Jesus foi claro: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ela pôde falar: vai bem. O texto é muito rico, é muito poderoso. Geralmente os preletores, pregadores que abordam sobre família, eles citam esse texto. É um texto clássico dentro do contexto da família. Vai bem, vai bem, vai bem, disse ela. Uma resposta direta, uma resposta clara. Ela era uma senhora que morava num lugar chamado Sunem. No hebraico significa lugar de repouso, ou 2 repousos. Esse lugar ficava entre Samaria e Monte Carmelo, terra fértil, rico na agricultura. Os filisteus, diante da guerra, se acampavam ali. Era uma terra, era uma aldeia, era um lugar pequeno, mas ela estava bem, ela estava vivendo bem. E a história desta mulher, ela é muito assim, rica para a nossa casa, para a nossa família. Eu quero começar aqui dizendo para vocês o seguinte: a mulher de Sunem foi uma mulher de atitude, uma mulher crente, uma mulher que era sábia, uma mulher que era virtuosa. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher rica, uma mulher que tinha dinheiro. Mas se ela tinha dinheiro, o dinheiro não era dela. Ela entendia que aquele dinheiro viera da parte de Deus. E se ela era rica, o seu esposo também era rico. E eu me alegro muito com o relato deste texto. E eu quero ir com você aqui para esta fala da família. Família é projeto de Deus. Um lar é uma bênção. A família é a primeira instituição divina, mas a família é muito complexa. Viver em família não é fácil. A começar pelos 2 cônjuges, oriundos de lares diferentes, formação diferente, educação diferente, e só a união deles já é um milagre. Ser homem e ser mulher são coisas totalmente diferentes. A forma da mulher se comportar dentro de uma psicologia é uma, a forma da psicologia masculina é outra. E aí nós vamos encontrar a família maravilhosa de Deus, uma família tão bonita, tão poderosa, mas existem as fases distintas da família, existem as estações da família. Se você olhar para a estação que nós estamos vivendo hoje, que é o outono, eu não sei se você ama, alguém ama o outono? Que estação maravilhosa, que céu lindo, que clima maravilhoso, delicioso. Mas imagine se fosse o ano todo outono. Você diz assim: não, chega, estou com saudade do verão, estou com saudade da primavera, das flores. A terra
ela gira em torno de si, rotação, o eixo. Mas ela também gira em torno do Sol, traslação. E quando a Terra gira, ela se inclina. Aí tem o hemisfério norte, hemisfério sul. O Sol incide, certa vez de forma mais direta no sul ou no norte. As estações aparecem. E aí, no contexto da família, nós também passamos por fases distintas. Quem é que aqui que é casado não lembra dos primeiros dias de casamento? A chamada lua de mel. Podia ser sempre lua de mel. Amor pra cá, pretinho, né? Queridinho, queijinho, docinho. Não podia ser sempre assim. Mas as fases mudam. O tempo passa. Deuteronômio capítulo 24, versículo 5. Moisés, na sua sabedoria dada por Deus, ele vai dizer assim: quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem lhe imporá carga alguma. Por um ano ficará livre na sua casa para alegrar a sua mulher. Lua de mel no período de Moisés, 1 ano. Já pensou, gente? E não era para ir para Paris, não era para ir para Poços de Calda, Gramado, Campo do Jordão. Era para ficar onde? Em casa. Ele sabia que esse primeiro ano seria fundamental para construir um lar feliz, para estar solidificando relacionamentos. Então havia um investimento muito pesado para a família. Nós conhecemos o andar da família. Quando o bebê chega, muda tudo. O bebê diz: agora é a minha vez. A atenção é para mim. Vocês agora vão ter que se virar. O que eu tenho lidado com os pais de bebê, jovens, pastor, não aguento mais. O menino não dá sossego. E chora o tempo todo. Eu fico com pena da esposa, mas ela de vez em quando manda para mim, eu mando para ela. Quando isso vai passar? Daqui a pouco o menino cresce, está com 3 anos. Aí começa aquela fase do questionamento. Por quê? Por quê? E por quê? Por quê? Passa mais tempo, 7 anos, 8 anos. Já está pintando o 7, o 14, o 21. Vira adolescente. Meu Deus do céu, é a fase delicada, difícil. As cortinas do mundo se abrem. Eles começam a conhecer, ter curiosidade. E hoje está muito difícil vivermos diante dessa tecnologia usada para o mal. E quando você vê, você está no altar, celebrando o casamento do seu filho. E aí que somos nós, já na fase de vô, que aí muda tudo. O amor para com o filho é um tipo. E você agora passa a ser avô. E teve um avô que falou para mim: pastor, filho é um doce. Mas neto é um doce com caramelo em cima, assim. Não é verdade? Mas passa muito rápido a vida. Voa, o tempo voa. E muitas vezes nós não aproveitamos o momento. Eu encontro aqui, nesse texto, fases distintas. E eu, quando descobri isso, eu fiquei assim: uau, que coisa linda. Por 3 vezes vai aparecer aqui nesse texto a palavra dia. Agora eu quero que você me ajude, quem estiver na mídia, eu não sei quem está, que você possa muito bem entender. Daqui a pouco eu vou falar o texto, mas veja só, nós somos o povo do dia, os seres que contam dias. Salmo 90, Moisés diz no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Nós contamos 10 anos, 20 anos, 70 anos, 80 anos. Contamos, festejamos dia do aniversário, dia de casamento, dia do nascimento do filho, do neto. Sempre haverá dias para nós celebrarmos. Mas nós descobrimos que o dia falado nesse texto, vou ler daqui a pouco, é um dia de 24 horas. Mas ao mesmo tempo é um dia que marca como divisor uma nova fase, um novo período, uma nova circunstância. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz menção a outro dia, e uma noite revela a sabedoria a outra noite.
Este é o dia que fez o Senhor, Salmo 118. Alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Fala do dia da salvação, dia da adversidade, dia da angústia. E a Bíblia fala muito de dias, mas você tem que entender que os dias que nós passamos nesta terra tem que ser dias em que nós venhamos desfrutar do melhor de Deus. Diga aí, melhor de Deus. O difícil é nós pararmos para desfrutarmos desses dias. E aí, Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas, todos os propósitos, debaixo do céu. Então, a vida é desta forma. E eu vi um pregador lá na nossa igreja, esteve conosco, pastor Carlos Preto. Ele disse assim, parece que Deus ama a adrenalina. De vez em quando ele dá uma injeção da gente de adrenalina, para botar a gente na prova. A gente fica mais animado, mais elétrico, a gente vai buscar Deus, orar mais ao Senhor. O primeiro dia que eu quero mostrar para vocês, agora eu quero que projete o texto, 2 Reis, capítulo 4, o verso de número 8. Olha que eu descobri ao ler esse capítulo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Se for possível colocar aqui na projeção, eu agradeço. Então, senão eu vou ler aqui. Sucedeu também um dia. Sucedeu também um dia. Quantos dias? Um dia. Sempre haverá um dia especial. Sempre haverá um dia que vai nos surpreender. Sempre haverá um dia que vai trazer um diferencial. Sempre haverá um dia que nos levará a uma outra fase, a um outro nível, a uma outra experiência. Sucedeu também um dia que ainda Eliseu a Sunem. Havia ali uma mulher, no texto aqui fala importante, mas na minha versão fala rica, a qual o reteve para comer pão. Diga aí, pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ou Eliseu gostava muito de pão, ou a mulher gostava muito de pão. Porque toda vez que Eliseu passava por ali, tinha o que na mesa lá para comer? Pão. Pão é provisão. Pão é símbolo de fartura, de bênção. Versículo 9. Versículo 9. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Ela era uma crente que observava os outros crentes, as autoridades na época, no caso dos profetas. E ela via que aquele homem chamado Eliseu, um profeta, além de ser profeta, era um santo homem. Ele tinha um ministério muito específico. Eu amo Elias, mas eu também amo Eliseu. Amo os milagres que foram feitos através das mãos de Elias, mas eu também amo os milagres que foram feitos através das mãos de Eliseu. É dito lá, ele é um santo, versículo seguinte, versículo 10. Façamos, pois, um pequeno quarto. Ela resolveu, ela não disse, eu vou fazer o quarto. No casamento nunca pode ter a fala do eu, é o nosso. Demonstra que ela vivia em perfeito acordo. Em Amós 3:3 diz, como andarão dois juntos se não houver o quê? Acordo. Embora ela fosse rica, eu entendo que o dinheiro não era só dela. O dinheiro era dos dois. E hoje, nas questões das finanças, tem levado muitos casais ao divórcio. Irmãos, tudo fica aí. Como o pastor Sérgio também deve ter essa experiência. A gente vai ao sepultamento, vai fazer cerimônias fúnebres. Como nós aprendemos. E o sábio fala, né? Que é melhor estar em uma casa onde há morte do que em uma casa onde há festa. Porque ali se vê o fim de tudo. E a palavra é essa, leve muito a sério isto. Leve muito a sério isto. Então, eu entendo aqui que esta mulher, ela muito bem soube edificar, construir a sua casa. Ela disse, não, eu não posso discordar do meu marido. Vamos dizer, vocês estão querendo comprar uma casa. Imagine, um diz, eu quero a minha casa no bairro do Jardim Guanabara. Aí o outro diz, não, a casa que eu quero é lá no Moneró.
Aí vão partir para oração de mão dadas. Senhor, eu quero a casa no jardim. A mulher diz, não, a casa tem que ser no Moneró. Deus não vai dar nem para ele, nem para ela a casa. Como andarão dois juntos, se não houver acordo? Agora ela resolveu dar um quarto. Aqui tem uma palavra profética. Ela deu um quarto. Esse quarto é abrigo. Esse quarto lembra uma oração. Ela nem sabia que estava semeando para o futuro, porque seria nesse quarto que o menino seria ressuscitado. Diz que havia uma cama, lugar de repouso, lugar de tranquilidade, que ela mais tarde ia precisar. Diz que havia ali uma mesa de trabalho, de serviço. Havia uma cadeira de se sentar para trabalhar, para atuar. Havia candeeiro, novo horizonte, um novo cenário. E ela faz aquela casa, aquele quarto. Em outras palavras, ela estava adentrando num dia muito legal. Um dia em que tudo sempre vai bem. Esse primeiro dia era o dia que tudo dá certo. Alguém já passou por este dia? As coisas fluem. O marido fica cavalheiro, gentil, simpático, lava louça, não murmura, não reclama. A mulher fica tranquila, não fica nervosa, nervos. A Bíblia fala que a mulher sábia é coroa do seu marido, Provérbios 12, 4. Mas a mulher que age vergonhosamente é como podridão nos ossos. Uma mulher sujeita ao seu marido. Uma fase em que os filhos estão obedientes, em que as notas da escola estão bem, em que a adolescente está chegando na hora, está entregando o celular, não esconde celular, não esconde segredos. Esta é a fase primeira desta família. Eu me alegro por isso, porque quando nós entendemos que podemos viver bem, é sinal de que Deus está no nosso lado. Não dá para combinar crentes que conhecem a Deus tendo confusão dentro de casa. Combina com o Evangelho? Não combina. Evangelho é nova vida. Evangelho é viver em paz. Evangelho é viver em alegria. Evangelho é desfrutar do poder de Deus dentro da casa. Evangelho é praticar o que a Bíblia nos ensina e não apenas ser ouvintes. Evangelho é colocar o livro da família em prática. O manual do casamento em prática. Isso é viver bem. Onde Jesus mais deseja trabalhar e tratar conosco, não é na igreja. Igreja é muito pouco tempo. 2 horas de culto na quarta, na quinta, no domingo, e ponto. Onde Jesus mais quer trabalhar é na tua casa, é no aconchego do teu lar. É quando você para um pouco para juntar a sua família ao redor da mesa e agradecer pelo pão de cada dia. É quando você observa que a mesa não é mesa por ser mesa, é um altar onde você vai adorar, vai dar graças a Deus pelo pão de cada dia, vai pedir a multiplicação, a abundância, a prosperidade, onde você vai estar de olho a olho, olho com olho, olhar com olhar, e se não estiver bem, o caminho é pedir perdão, é colocar o celular de lado no momento da refeição, e não ir para partir para cima de uma televisão. Isso é viver bem, viver em oração, agendar um compromisso de jejum, estender as mãos para os filhos, dizer: eu te abençoo, meu filho, dizer para ele que você o ama, você parar um pouco para observar como é que ele está no seu desenvolvimento da puberdade, porque às vezes ele vai procurar orientações lá fora, porque dentro de casa não tem, e o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, o mundo está sepultado no maligno, de forma mais clara a palavra, e Deus querendo abençoar, Deus quer que você esteja bem, bem com você mesmo, bem com seu cônjuge e bem com seu filho. Quantos filhos sem pais presentes?
Às vezes o pai está presente somente aqui, ó, no físico. Mas os braços não estão abraçando. Os olhos não estão brilhando mais. O sentar para brincar não existe mais. E de vez em quando eu falo, vida de pastor é muito agitada. Deus teve que trabalhar muito na minha vida. Porque era antigamente, igreja de domingo a domingo. Meu filho dizia, pai, vamos brincar. Não, agora não tem tempo. Um dia ele sentou, era pequenininho, 3, 4 anos, a perninha aberta, disse assim, um carrinho, senta aqui comigo. Eu falei, vou resolver, vou sentar. Carrinho para lá, carrinho para cá. Depois que terminamos com os carrinhos para lá e para cá, ele disse, pai, como eu gostei de brincar. Outra vez, para dirigir um culto de quinta-feira lá na Assembleia, eu chegava do trabalho muito agitado, muito corrido, porque eu e a Márcia trabalhava, eu tinha que pegar as crianças na hora da escola, depois tinha que pegar no final, e tinha que trabalhar, bater ponto, mesmo sendo de uma estatal, e tinha um horário para dirigir o culto, e agora, meu Deus, eu cheguei naquele dia com a cabeça muito quente, muito quente, muito quente. Eu entro aqui, eu vou com o senhor, entra aqui, João, vamos embora. E eu vim brigando com ele, ai meu Deus. E quando eu entrei na igreja, para subir a escada para ir para o púlpito, o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo fala quando nós erramos. Eu disse, você está errado. Eu fui lá, disse, vem cá, Jonas. Só fiz isso, não dava tempo, abracei e subi. Quando terminou o culto, o primeiro que estava ali me esperando no púlpito, para minha surpresa era meu filho. Palavras dele, pai, eu gostei muito do seu braço. Me perdoa. Isso é família. Deixa eu ir mais adiante. Bem, a mulher não pode ser insensível, rixosa, irresponsável, nervosa, relaxada, problemática, punidora, ciumenta, pródiga, gastadeira. Não, ela tem que ser mulher de Deus. Ela tem que ser mulher virtuosa. Ela é responsável pelo lar, ela é a rainha da casa. E muitos homens, às vezes, não deixam ela exercer o seu papel. Pude atender um solteirão de 40 anos que casou, queria casar igual Isaac. Aí Deus teve misericórdia dele e mandou a varoa. Mas ele sempre morou sozinho, arrumava tudo, cozinhava tudo, a varoa entrou na casa. E ele não entendeu de que a administração da casa pertence à mulher. De vez em quando as mulheres botam tudo fora do lugar. Você chega assim, onde que eu estou? Está tudo fora, né? O sofá. É verdade ou não é? As mulheres gostam desse negócio. Ah, fica bonito assim, um quadro ali, né? E por aí vai. Mas ele não entendia isso. E aí ela veio falar, pastor, ele não deixa eu ser mulher. Ele não deixa eu administrar a casa. Eu disse, rapaz, você casou. Os teus papéis agora são outros. Você tem que liderar. Tem que amar. Ela vai administrar, ela é mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios, que põe a mão do fundo, que compra, que vende, e no final ela ainda era louvada pelo rei, e falava, infelizmente terminou em divórcio. O homem também tem que tomar muito cuidado, para não ser um ditador dentro de casa. Ele tem que ser um provedor, um protetor, piedoso, previdente, fiel, firme nas suas atitudes, cavalheiro, gentil. Mas ele não pode ser ditador, indeciso, democrata demais. Meu Deus, a mulher estava vivendo um tempo maravilhoso. Que coisa boa. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre esse relacionamento. Dias como esse. Mas tem uma coisa. Nunca está tão bom que não precise melhorar. Quem diz amém? Você quer experimentar o melhor de Deus? Será que Deus tem coisas ainda melhores? Mas tem o seguinte, a proposta do Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O Senhor diz, eu estou aí, hein? Eu sou edificador maior, mas eu quero você do meu lado para edificar junto comigo. Porque o lar feliz, ele é construído peça com peça. Não tem varinha de condão. Pum!
Deus quer fazer, Deus quer trabalhar, Deus quer abençoar, Deus quer edificar a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Mas você está aqui inerte. Deus não vai fazer a sua parte. Deus faz a parte dele com excelência. E você tem que fazer a sua parte também com excelência. O que vai acontecer aqui nesse texto, nós vamos encontrar Deus querendo fazer mais, muito mais, além do que eles precisam. E a Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós precisamos. Não é isso que a palavra nos fala? Então chegou a hora. E agora eu vou para outro capítulo. Mas só um pouquinho, deixa eu ler aqui um poema para vocês, olha só. Sujeição, hoje em dia não se pode mais falar. Sujeição não é escravidão. Sujeição está debaixo de uma mesma missão. Duas palavrinhas definem isso muito bem. O potássio, no grego, que significa moldar, formar um conjunto. Quando a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. A mulher tem que se moldar ao homem. E no Ézer, que é auxílio, Deus é auxiliador. Salmo 46, Deus é refúgio, fortaleza, socorro, auxílio, bem presente na angústia. Então, sujeição. E a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 20, que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. É princípio do Evangelho. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso é princípio. Aí depois ele vai falar da sujeição da mulher ao marido. Como a igreja está sujeita a Cristo. Mas fala do marido. Não diz marido, líder. Lidere sua casa. Não, lidere sua mulher. Não. Maridos, amem sua mulher. O amor sacrificial, proposital. Tem um poema que diz assim: existem certas pessoas que carecem de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres aversos, de fato tão diferentes. Mas nós que somos cristãos, que conhecemos bem a história, conhecemos muito bem como surgiu essa linda história. Adão andava ocupado, trabalhando, com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta inspiração. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo homem macho tinha uma fêmea do seu lado. E o Senhor, demais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pé. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou o nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa e, entregando-a a Adão, ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás nome de bicho. E até hoje rola um papo masculino e bem corriqueiro, que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há também homens que falam, e há quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite, mas
Isso é irrelevante para o sucesso da vida 2. Para ser feliz, não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser, mas o melhor da mulher é o homem, e o melhor do homem é a mulher. Aleluia! Esse poeta foi muito bem inspirado. E aqui eu entro para a segunda fase, e eu corro para terminar dentro do prazo. Segundo livro de Reis, capítulo número 11, versículo 17. Vai aparecer de novo a palavra dia. E você vai descobrir agora que esta família vai passar por outra fase, uma fase melhor. Segundo Reis, capítulo de número 4, versículo de número 11 ao versículo 17. 11 a 17. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se aquele quarto, o profeta Eliseu, e se deitou. Pode agora seguir que eu vou acelerado aqui, ok? Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele. Pode ir. Porque ele tinha falado a Geazi: dizes, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, o que há de fazer por ti? 14, versículo 14. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Só um pouquinho. Qual era o sonho desta mulher? Ela tinha dinheiro? Ela tinha status? Tinha posse? Mas ela não tinha? Qual era o sonho dela? Ser mãe. Qual é o teu sonho? Será que você está numa família sem sonho? Sem aspiração? Sem um ideal? Sem um objetivo? Nós temos que ter um objetivo na família. Onde você quer chegar? O que você quer conquistar? E quando eu falo que conquistar, não é apenas na questão material, não. Que legado você vai deixar? Lembra da família de José? Uma família disfuncional. José era o queridinho do papai. Os irmãos eram do mal. José tinha sonhos. José tinha bons pensamentos. José tinha objetivos. O desejo de ser um governador, não tem como contar aqui em detalhes. Mas ele, como jovem, ele tinha sonho. Ele vai enfrentar dificuldades. Vai ser traído pelos seus irmãos. A mentira reinava naquela casa. Tinha amor do pai para com ele. Mas, infelizmente, os irmãos mais velhos que deviam protegê-lo, não protegeu. Ele vai para a casa de Potifar. Deus faz ele prosperar, mostrando que é possível na luta nós prosperarmos. Ele vai para a prisão, tem dedicação, e a prisão agora estava sob a responsabilidade dele, até o dia que ele interpretou o sonho, 2 sonhos, do padeiro e do copeiro, os 2 foram realizados, e ele queria que fosse lembrado no palácio, 2 anos na prisão, querendo sair, até que um dia o sonho foi realizado, ele se transformou governador. Mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que José se transformasse aquele que receberia a bênção da primogenitura. Porque Deus queria levantar uma nação dentro do Egito. Eu declaro os sonhos de Deus para você, que você venha sonhar, despertar. E aí o que vai acontecer? Voltando para o texto, esta mulher, ela não tinha um filho, e o profeta declara que no tempo determinado por Deus ela seria mãe. Ela diz: não, Senhor, não minta para a tua serva. E diz que no tempo determinado ela estava com seus braços com o bebê. Eu pergunto, estava bem, agora estava passando por uma fase em que estava muito bem. Essa fase é muito bem a fase do extraordinário, dos fatos inéditos, de coisas sobrenaturais que vão acontecer. Deus quer fazer milagre na tua casa. Deus quer fazer coisas tremendas no teu lar. Deus quer se revelar como Deus provedor, o Jirê. Deus quer se revelar a você. Milagres estão acontecendo até hoje. O Deus que nós servimos é um Deus de milagres. Eu estou vindo agora de uma história da minha mãe, 96 anos de idade. Um cisto apareceu gigante, ela como se fosse uma mão apertando ela aqui. Marcou-se um médico, o médico disse: ela tem que ir para o hospital, só tem um profissional na Unimed que possa fazer a punção, tem que ser no hospital. Aí ela passa mal antes, eu tentei de tudo que é jeito.
a médica para fazer isso. Não tinha vaga, não tinha vaga. E vamos para Copacabana, vamos para Barra, não tem vaga, meu dia, até 2 horas da manhã, surgiu uma vaga aqui no Procol, o médico disse, os médicos falando para mim, não coloca ela lá. Resumindo aqui a história, Deus vai abrir uma porta em um hospital que ela não tinha direito, o hospital da Barra, da Unimed, lá na Barra. Foi internada, foi aceita. E aí, chamaram a gente, já preparando a gente, olha, sua mãe de vocês já bem, nós chamamos os filhos todos. E quando aí a doutora perguntou assim, conta a história dela, quem são os médicos dela? Eu falei, Ricardo Kemp, o médico de pescoço e cabeça. Interessante, ele atua no nosso CTI. Conta para mim, quem é que ia fazer a punção? Doutora Natália. Interessante, ela atua aqui também. Resumindo, isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira, já tinham feito a punção. Hoje ela está de alta em casa. Deus quer fazer milagres na tua casa. Deus quer trabalhar contigo. Ele não mudou, Ele é ontem o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu declaro coisas extraordinárias, coisas fantásticas na tua vida. Você é crente. Você é servo. A mulher começou a experimentar coisas novas. E ela estava muito feliz. Essa é uma fase que todo mundo quer viver. Porém, e aqui eu começo a terminar. Existe a fase 3. É a fase em que as coisas não vão bem. Você já experimentou isso? Ai, meu Deus, é a hora da prova. A hora da tribulation, a hora do choro. Se te mostrares frouxo na hora da angústia, tua força será pequena. Não é isso que a palavra nos fala? Todas as coisas, Romanos 8, 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o decreto. Muitas vezes a gente não entende esse versículo. Paulo diz que é mediante as muitas tribulações que nós havemos de herdar o reino dos céus. Esse dia existe. O evangelho autêntico de Jesus diz que isso existe. O evangelho não é só, vem para cá, e você não vai ter mais preocupações, enfermidades. O evangelho fajuto. O nosso evangelho é aquele que segue o que Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou estar com vocês. E um belo dia o menino foi levado para trabalhar com o pai. Surge uma dor de cabeça. E ele começa a dizer, a minha cabeça, a minha cabeça, a minha cabeça. E nessas horas de dor, o primeiro nome a ser lembrado é do pai ou da mãe? Mãe. O pai geralmente empurra, vai chamar tua mãe. Duvidar da promessa de Deus, porque tem muita gente que duvida. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus deu, Ele vai preservar. Ela vai pegar um quartinho, vai subir, vai botar o menino, vai fechar a porta, representando que fechou a porta da incredulidade. Muitas vezes é necessário fechar a porta da incredulidade. Diga assim, incredulidade. Eu te repreendo na minha casa, na autoridade do nome de Jesus. Eu tenho certeza que esta palavra que Deus está me dando para entregar para você é uma palavra de fé, de ousadia e de confiança que poderá mudar o rumo da tua casa. No término de uma campanha de família, você vai continuar construindo a sua casa sobre a rocha, e o nome da rocha é Jesus de Nazaré. Aí vai, o que fazer? Ela corre para o marido e diz assim, ó, me arranja aí um animal, um moço. Mas para quê? Na festa de lua nova eu vou ao profeta. E ele pergunta, vai bem contigo? Ela diz, vai bem. E já vai ela, eu acho que em lágrimas. Lá do Carmelo, o profeta vê ela se aproximando. Diz, Gease, corre lá. Pergunta para ela, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Eu pergunto, vai bem com ela? Não.
Estava indo bem com o marido estava preocupado. Ela não estava sendo transparente com o marido. E vai bem com o filho está morto. Mas ela disse, vai bem. Mas quando ela se aproximou do profeta, ela se desaba. Irmãos, isso é muito bom. Abrir o coração para homens de Deus, para Deus. Chorar aos pés. Tem momentos que não temos palavras. Mas tem um que conforta a gente. Que nos ajuda nos momentos da dificuldade. O choro é saudável. O choro nos leva a um quebrantamento, a uma dependência. Tem momentos que as palavras não são suficientes para expressar a dor das nossas almas. Mas lágrimas, Deus colhe no odre. Deus leva para o alto. Oh, aleluia. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aí o profeta diz, não, deixa ela. Ela está amargurada de tristeza. Amargurada de tristeza. Foi o dia, sucedeu também um dia. Essa expressão surge 3 vezes. Sucedeu um dia, sucedeu também um dia. Sucedeu o quê? Um dia. Ela diz, não. Ela vai perseverar. Ela não culpou ninguém. Não ficou se vitimizando. Não ficou brigada com Deus. Ela se posicionou. Deus está mandando você se posicionar. Diga o fraco, eu sou forte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, o que vai acontecer? O rapaz corre para tentar resolver a situação, mas tem horas que não é o rapaz, é você que tem. Ela foi, não pôde entrar no quarto, o profeta adentrou, se jogou sobre o menino, tem toda uma história, o menino vai espirrar por 7 vezes, e ele devolve o menino vivo. E ela se alegra, o tempo passa. Fique de pé, por favor. O tempo passa. Segundo Reis, capítulo 8. Olha como vai terminar essa história. Passa o capítulo 5, passa o capítulo 6, passa o capítulo 7, chega no capítulo 8. O autor recebe uma inspiração, escreve sobre a mulher. Houve uma seca naquela região onde a mulher morava. Eliseu diz, sai daqui, vai para a terra dos filisteus. Ela passa 7 anos lá por causa da seca. E quando ela volta, ela tinha perdido o que, gente? Tudo. A mesma bênção que estava sobre ela como rica, era a mesma bênção que queria de novo pairar sobre a vida dela como pobre. A bênção de Deus está sobre rico e sobre pobre. A bênção de Deus é que faz prosperar, está escrito na palavra. Resultado. O rei perguntava para o moço do profeta, conta-me acerca do rapaz que ressuscitou. Aí ele olha assim, porque ela estava clamando ao rei para que tudo fosse devolvido para ela. E aí o que ela faz? Ela para e diz, não, ela está na fila, é ela que está ali. E quando ela se aproxima, o oficial diz, devolva ela. Vamos chamar assim, com juros e dividendo, tudo que era dele. Termino dizendo para você, Deus não é mesquinho. Deus não é mesquinho. Deus não é mesquinho. O Deus que nós servimos é o Deus que é fiel naquilo que Ele prometeu. Se Ele ressuscitou, Ele estaria cuidando desse rapaz para sempre. Que Deus te abençoe e que você desfrute do melhor de Deus em família, no nome de Jesus e amém.